Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a gente fez um vídeo, que eu vou deixar o card aqui para vocês, discutindo um pouco a respeito do que é o COI e as principais informações que a gente precisa ter, a gente precisa conhecer para poder começar um estudo para avaliar se aquele certificado de operação estruturada faz sentido ou não na nossa carteira. Então, se você está interessado, dá uma olhada, vou deixar o card aqui em cima. Já neste vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um determinado certificado fornecido por uma corretora, para a gente poder fazer uma análise completa financeira dele para discutir com vocês quais são as principais informações referentes à rentabilidade de um COI, entender como é que funciona a estrutura, entender os vários cenários de rentabilidade ou não e poder analisar esse COI em relação a outros investimentos. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente te mostrar através da análise de um desses certificados, como que você pode fazer para analisar se qualquer COI faz sentido ou não para sua carteira. Então, se esse material for interessante para você, já vai deixando um joinha para a gente, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seus comentários aí. Vamos ver se vai fazer sentido ou não para a sua realidade. Comenta com a gente aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu criei uma planilhinha aqui, tá? Que ela apresenta para você as informações principais deste COI. De onde eu tirei isso? Do documento de informações essenciais, por isso aquela leitura é tão importante. Coloco aqui algumas informações básicas sobre o COI, né? Então, quem que emitiu é o Banco XP, data de início, data de fim, duração, que é muito importante, saber quanto tempo o seu recurso vai estar imobilizado naquele emissor, no nosso caso é 36 meses, aplicação mínima de R$5.000, qual é o ativo subjacente ao qual a renda variável deste COI vai estar atrelada, no caso é o Ibovespa, qual é o remunerador adicional que, no caso desse COI, baliza o seu retorno de renda fixa? No nosso caso aqui é o IPCA. E no caso desse COI não há pagamentos periódicos, ou seja, você coloca o dinheiro no início e só vai receber o retorno desse investimento lá no final. Existem alguns certificados que semestralmente ou com uma periodicidade dada, o emissor ele retorna para você um determinado valor calculado ao longo do tempo. Tá? Então, periodicamente, semestralmente, anualmente, enfim, ele vai te fazendo pagamentos parcelados, pagamentos intermediários de retorno daquele investimento. Tá? Nesse caso aqui, isso não acontece. Você só recebe lá no final de 36 meses. Aqui, basicamente, eu estou apresentando a estrutura do COI, tá? Então, aqui é aquele gráfico que a gente já discutiu. E aqui, os cenários em que você vai ter o seu retorno. Se a variação do Ibovespa for negativa, tomando essas duas observações, a data de valoração final em relação à data de valoração inicial, você vai receber o seu valor investido mais a variação do IPCA do período. Então, a gente está falando exatamente dessa parcela vermelha aqui do gráfico, tá? Se a variação do Ibovespa for acima de 60%, ou seja, entre a data final e a data inicial de valoração, o Ibovespa crescer percentualmente mais que 60%, você também vai receber a sua remuneração adicional, ou seja, o valor investido mais a variação do IPCA. E se você está nesse intervalo intermediário, que é entre 0% e 60%, que é onde ocorre essa barreira de alta, você vai receber o seu valor investido mais a variação do Ibovespa deste período, né, dessas duas observações, final e inicial, mais a variação do IPCA. Obviamente, essa variação percentual é aplicada sobre o seu valor inicial. Então, se você colocou R$5.000, vai ser R$5.000 mais a variação do Ibovespa percentual deste período, mais a variação percentual do IPCA neste período de 36 meses. Tá? Então, basicamente, é essa estrutura que o emissor criou para que você possa investir nele. E aqui essa alta nocaute, né, por que desse nome, é exatamente por causa dessa barreira de alta. Na hora que chegar acima de 60%, se lá na data de valoração final, em relação à data de valoração inicial, o percentual for acima de 60%, há esse corte, esse nocaute, e você recebe apenas a remuneração adicional. Você deixa de ganhar a variação percentual do Ibovespa, tá? Bom, para a gente poder fazer uma análise desse investimento, a gente tem que conhecer alguns índices de mercado, tá? Obviamente, esse investimento está sujeito a imposto de renda. Então, sobre os rendimentos do investimento, você vai deduzir aqui 15% de imposto de renda, porque é um investimento de 36 meses, tá? E a gente também vai fazer uma análise desse investimento considerando a inflação no período. E aqui por duas razões. Primeiro, porque a inflação
é o remunerador adicional que vai balizar esse cara aqui, e também porque avaliar a inflação vai ser útil para saber qual que vai ser o seu poder aquisitivo real lá na data de vencimento, depois de corrigido tudo que tem que ser corrigido, tá? Então aqui a gente poderia aqui usar dados do mercado, usar a previsão do IPCA do governo. Em 2021, o IPCA foi acho que 12,5%, já em 2022 foi algo em torno aí de 5%, né? As previsões, as metas de inflação para as corretoras, os investidores, enfim, os analistas de mercado que fazem previsões a respeito de quanto que vai ser essa inflação ao longo do tempo, tá? No futuro. Só que isso tudo é futurologia. Ninguém sabe qual vai ser a inflação deste ano de 2023, nem de 2024, nem de 2026. Então, o melhor que a gente pode fazer é fazer uma estimativa da inflação. E essa estimativa ela pode estar mais correta ou mais incorreta, a depender de como que a gente fez. Bom, aqui no meu caso, o que eu gosto de fazer é o seguinte: como esses dados de inflação são meramente extrapolações, chutes, previsões, o que eu prefiro fazer é usar todos os dados históricos que eu tenho a respeito do IPCA para eu poder fazer uma extrapolação da inflação no futuro. Como que eu faço isso? Bom, aqui no caso, eu peguei os dados de inflação do IPCA, né, desde janeiro de 1996, tá? Ou seja, um ano e meio depois que foi criado o Plano Real, né? Então, o ano de 95 eu preferi tirar por causa de toda a variabilidade daquele ano pós a criação do Real. Enfim, eu peguei janeiro de 1996 e analisei toda a variação percentual mensal do IPCA dentro dessa janela até agora, em dezembro de 2022. Tá? Isso dá uma inflação média mensal de 0,51%. Note que isso é um valor médio e considera toda essa janela, desde 1996 até agora. Por que eu peguei uma janela tão longa assim? Ora, porque muita coisa aconteceu nesse período. Houve momentos de muita euforia e de muito pavor no mercado financeiro. Houve momentos de inflação bem alta. Ano passado, 2021, por exemplo, foram 12% de inflação, que é bem mais do que 0,51 na média mensal. Mas houve meses também que a inflação foi bem mais baixa do que isso. Então, esse valor médio é um valor médio. Ele toma todos os meses, desde janeiro de 96 até dezembro de 22, né? Ele calcula qual que foi a inflação mensal média de todos os valores que eu tenho, né? Obviamente, eu poderia pegar um período mais curto, que eu peguei desde janeiro de 2012, ou seja, eu peguei um período mais recente, né? Peguei aqui os 10 últimos anos para a gente avaliar. E em 10, pegando apenas esses 10 últimos anos, a média mensal foi de 0,49%. Ou seja, há uma discrepância percentual, óbvio, dependendo da janela que você pega, mas se você considerar os 10 últimos anos, o valor médio mensal de inflação nos 10 últimos anos, e comparar com o valor médio mensal desde 1996, hoje a gente está falando aqui mais de 30 anos, né? O valor médio não foi tão discrepante assim. Então você pode usar o valor de 0,51 ou o valor de 0,49 e estimar que daqui para frente, nos 36 meses em que seu investimento vai estar ativo, a inflação vai ser sempre esse valor, 0,49 ou 0,51%. Meus amigos, é claro que isso é uma futurologia também. Não há nenhuma garantia que em todos os meses vai ocorrer esse nível de inflação. Pode ser muito maior que isso, pode ser até menor do que isso. Mas como a gente não tem informação a respeito do que vai acontecer daqui para frente, o que eu prefiro fazer, ao invés de escutar a análise dos analistas financeiros, que muitas vezes fazem essas análises com situações de mercado apenas micro, apenas daquele momento, de curto prazo, eventualmente para prever a inflação do ano corrente, eu prefiro pegar a média histórica, porque na média histórica aparece tudo, todas as crises, todas as coisas boas, quando a bolsa estava lá para cima, quando a bolsa estava lá para baixo, pandemia, tudo, guerras, aparece tudo nessa média histórica. Tá? Então, eventualmente eu considero isso como um meio de fazer uma extrapolação para o futuro, mesmo que eu esteja sujeito a erro, um erro dosado, um erro que me diz o seguinte: eu não acredito que nos próximos 36 meses a média mensal de inflação seja tão discrepante assim dos 30 anos anteriores que eu tive de inflação. Pode ser que seja, mas
Essa é uma coisa que eu não consigo saber a priori. Né? Então, se, por exemplo, eu pegar aqui a média de inflação mensal de 0,51%, isso vai me dar uma inflação média anual de 6,29%. Tá? Lembrando que em 2021 era 12,5% e em 2022 foi 5,6%, a oficial. Tá? E no prazo de 36 meses, essa inflação estimada vai ser de 20%, 20,1%. Ou seja, eu vou usar esse valor médio de 36 meses, né, de 20,1%, como uma expectativa de inflação para os próximos 36 meses, que é o prazo do meu investimento, é o prazo que o meu recurso vai estar imobilizado. Tá? Então, apenas por facilidade aqui, eu vou usar essa inflação estimada no período pelo valor médio de 20,1%, que é um valor alto, é um valor realmente alto. Né? Espera-se que o governo seja capaz de controlar essa inflação para níveis mais baixos do que esse, mas na ausência de informações futuras, né, que não há como a gente ter, vamos usar esse 20,1% mesmo. Vou considerar inicialmente aqui um rendimento de R$5.000, ou seja, vou colocar R$5.000 para a corretora e vou deixar lá 36 meses. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui está a simulação que eu fiz. E eu fiz naqueles 3 cenários que a gente tem. Primeiro, vamos considerar essa situação aqui de baixo, tá? Em que há uma variação negativa ou acima de 60% do Ibovespa nesses 2 instantes de observação. Se for negativa, eu recebo o remunerador adicional. Se o Ibovespa variar acima de 60%, eu também recebo o remunerador adicional, que é a inflação, que é o IPCA acumulado no período. Tá? Bom, então vamos lá. Se eu tenho R$5.000 como valor inicial investido, lá depois, 36 meses, corrigido por esse remunerador adicional, que é o IPCA, basicamente eu peguei o seguinte, eu peguei os 5.000 e dei um rendimento nele, que é exatamente a inflação estimada no período por esse método matemático que eu estou usando de médias. Tá? Ou seja, supondo uma inflação estimada no período de 20,1%, o meu rendimento bruto, tá? Depois de 36 meses, vai ser de R$ 6.004,87, ou seja, eu vou ter lá o rendimento de 20,1%, que é exatamente a extrapolação de inflação que eu estou supondo. Obviamente, esse investimento seu está sujeito a imposto de renda, ou seja, sobre os rendimentos, sobre aquilo que você receber no seu investimento, então esse R$ 1.004 a mais, vai estar descontado 15% de imposto de renda. Ou seja, depois do imposto de renda, você vai receber lá, depois de 36 meses, R$ 5.854,14. Ou seja, vai ser isso o valor financeiro depositado lá na sua conta depois de 36 meses. Isso vai te dar um rendimento de 17,08%. Bom, é esse valor laranja aqui que eles vão depositar na sua conta nessa situação depois de 36 meses. A questão aqui é a seguinte, para isso que eu também usei o dado de inflação. Qual vai ser o poder aquisitivo de R$ 5.854 em situação atual, né, daqui a 36 meses? Basicamente, o que eu estou querendo dizer para você aqui é o seguinte. Vamos supor que você tenha R$100 hoje. Você sabe o que R$100 compra. Você vai lá no supermercado, se você é a pessoa que faz as compras da sua residência, você sabe o que você consegue comprar com R$100. Vamos supor que você pegue R$100, uma nota de R$100, guarde no colchão e depois de 36 meses você tire ela do colchão e vá no supermercado. Você vai conseguir comprar as mesmas coisas que você comprava antes com aquela nota de R$100? É claro que não. Houve uma inflação nesse período e essa inflação do período vai tirar o poder aquisitivo da compra desses R$100 daqui a 36 meses. Ou seja, lá, daqui a 36 meses, o que você vai conseguir comprar com R$100, considerando o que você consegue comprar hoje, vai ser menos coisa. Então, aqui eu estou fazendo uma conta exatamente para prever com aquele valor de 20,1% de inflação ao longo de 36 meses, qual o poder aquisitivo desses R$ 5.854 em base atual. Considerando que você vai receber R$ 5.854 daqui a 36 meses, o que R$ 5.854 daqui a 36 meses vai conseguir comprar em relação ao que você compra hoje? Ou seja, o que eu estou querendo analisar aqui, meus caros, é basicamente a depreciação do seu rendimento por causa da inflação. E aí, no caso, quando eu pego esse R$ 5.854 e tiro 20%, que é exatamente a inflação
que eu estou acumulando neste período, eu vou receber um valor real, de poder de compra real, de R$ 4.874,49. Note que nessas duas condições aqui do seu certificado, basicamente você está recebendo a correção da inflação. Só que essa correção da inflação, depois que você recebe ela, você desconta o imposto de renda. E ao descontar o imposto de renda, o valor que você recebe na sua conta é menor. E esse valor que você recebe lá depois de 36 meses, o valor efetivo de poder de compra que esse recurso vai ter, vai ser só de R$ 4.874 em bases atuais. Ou seja, o que você recebeu vale 2,51% a menos do que vale os seus R$ 5.000 agora. Note que nesse caso, então, você não teve um ganho real no seu investimento. O seu rendimento foi menor do que o inicial investido em valores reais. Então isso pode ser um pouco frustrante num primeiro momento, mas é exatamente, eu gosto de fazer essa conta exatamente para saber se o investimento faz sentido para mim, ou seja, eu vou receber no final um investimento, um retorno financeiro que pelo menos me dê um ganho de valor real lá depois de 36 meses. E no caso desse investimento, né, recebendo apenas o IPCA do período, mas sendo obrigado a descontar o imposto de renda, infelizmente, o meu recurso, lá, depois de 36 meses, vai ter um valor de poder aquisitivo menor do que tinha os R$ 5.000 que eu usei no investimento agora. Isso é uma coisa que você precisa levar em conta para saber se esse investimento vale a pena ou não, certo? Entretanto, se você tiver aqui na outra situação, ou seja, que você tenha uma variação positiva, né, do Ibovespa no período, dentro daquele intervalo entre 0% e 60%, bom, aí talvez a coisa possa valer a pena. Porque você vai receber a variação percentual do Ibovespa, mais a variação percentual da inflação, vai haver o desconto do imposto de renda sobre esse rendimento e depois a gente analisa qual que é o poder de compra desse recurso lá 36 meses depois, usando a mesma base de inflação que a gente está usando, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma variação percentual do Ibovespa de 10%, ou seja, a variação percentual entre a data de valoração final e a data de valoração inicial foi de 10% na valorização do Ibovespa. Você vai receber um rendimento de 30,10%. 10% da variação do Ibovespa, mais 20,1% da variação projetada do IPCA, que foi aquele valor que a gente usou. Então você vai receber bruto R$ 6.504,87. Só que desse valor você precisa descontar os 15% do imposto de renda. Ou seja, depois de descontado o imposto de renda, você vai receber R$ 6.279,14. Esse é o valor líquido que vai ser depositado na sua conta daqui a 36 meses. Isso vai te dar um rendimento líquido de 25,58% em relação aos R$ 5.000 que você colocou de valor inicial. Bom, agora eu vou pegar esses R$ 6.279,14 e fazer a mesma conta. Eu quero saber qual que é o poder de compra efetivo de R$ 6.279 em bases atuais, com que eu consigo comprar hoje daqui a 36 meses. Então eu vou descontar 20,1% deste valor aqui que eu obtive líquido, né, do valor do investimento que é depositado na minha conta. E isso me dá um valor de R$ 5.228,37. Ou seja, se eu tiver uma variação percentual positiva de 10% no Ibovespa, nessa estrutura de investimento, eu tenho um ganho real de poder de compra de 4,57% depois de 36 meses. Ou seja, eu estou ganhando em poder de compra 4,5% acima, né, do que eu tinha inicialmente no investimento. Obviamente, quanto maior for esse percentual da variação do Ibovespa, mais vantajoso fica. Se você receber, por exemplo, 45% de rendimento do Ibovespa, tá? O seu valor líquido na sua conta vai ser de R$ 7.766,64, o que vai ter um poder de compra efetivo de R$ 6.466,95. Ou seja, você recebe quase 30% a mais de poder de compra no seu valor investido inicialmente. Se você chegar aqui no saturando, quase saturando, né, os 59% da variação do Ibovespa, você vai receber R$ 8.361,64 líquidos na sua conta.
O que vai ter um poder de compra real em relação ao que a gente tem de compra hoje, né? Agora em 2023, de R$ 6.962,38, o que vai te dar um ganho real de compra de 39%, 39,25%. Ou seja, se você estiver dentro dessa janela entre 0% e 60%, é uma boa situação para você, né? Seria tanto melhor se não houvesse esse nocaute, se você pudesse, independente do valor percentual positivo que o Ibovespa performasse, você recebesse. Bom, o Emisor preferiu fazer esse nocaute, a partir de 60% você só recebe o remunerador adicional, ou para diminuir o prejuízo dele, ou para maximizar o ganho dele, tá? Bom, é interessante então a gente avaliar agora como que esse investimento ele se comporta em relação a outros investimentos, tá? Exatamente para dar para você uma noção se vale a pena ou não dentro da sua realidade, tá? Para isso eu também vou usar alguns outros valores de mercado, tá? Então, seguindo aquela mesma estratégia, né? Todos os valores médios tomados desde janeiro de 1996. Então, o Ibovespa médio mensal ao longo de todo esse período foi de 1,33%, o que dá uma média anual de 17,18%. Óbvio, teve momentos que o Ibovespa cresceu mais do que isso. Óbvio que houve momentos que o Ibovespa, inclusive, cresceu muito menos do que isso. Peguei aqui também a Selic e o CDI, né, que são dois parâmetros, indicadores de mercado muito importantes para balizar os investimentos de renda fixa, né? Então a Selic média anual desde janeiro de 1996, ela te dá um valor de 12,67%, né? E o CDI médio anual desde 1996 foi de 12,6%, tá? Bom, aí eu vou comparar o COI, né, este COI, essa estrutura feita pelo emissor com relação aos principais investimentos que a gente tem acesso a eles no mercado, tanto em investimentos de renda fixa quanto o próprio Ibovespa, que é um investimento de renda variável, tá? Então, por exemplo, o CDB, eu estou considerando aqui uma comparação com o CDB que ele rende 100% do CDI médio histórico, tá? Hoje em dia, com os níveis de inflação que a gente tem, com a taxa Selic que a gente tem, enfim, eu coloquei aqui um valor de 100% do CDI, mas é bem fácil, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, encontrar CDBs que rendem até um pouco mais que isso, 109, 110, até 115% do CDI ao ano, tá? Então, eu estou considerando aqui um CDB que rende medianamente, tá? Facilmente encontrado no mercado. Estou pegando aqui um LCI ou um LCA com um rendimento em torno de 90% do CDI. Também é um investimento que facilmente é conseguido no mercado com as taxas de juros da economia que a gente tem hoje, né? A taxa Selic que a gente tem hoje é fácil encontrar 90, 92, 95, é bem fácil, é um valor até mediano. O Tesouro Direto, IPCA+, eu peguei o IPCA+, exatamente porque ele é um título do Tesouro que corrige a inflação pelo IPCA, tá? E ele te dá uma taxa real sobre o IPCA. Então, eu coloquei aqui uma taxa de 6% ao ano sobre o IPCA anual também, tá? Que também é um valor corriqueiro no mercado. Você consegue, se você for lá no Tesouro Direto, você vai conseguir taxas, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, até superiores a essa. Então, eu diria que essa taxa aí, para o horizonte de tempo que você tem aqui nesse investimento, que são 3 anos, é uma taxa até moderada, tá? Não é nada exorbitante. Você consegue bem melhor do que isso. E o Ibovespa, que eu estou considerando a média anual do Ibovespa de 17,18%. E aí eu vou comparar o COI com esses investimentos. O COI que a gente está discutindo, vamos supor inicialmente que a taxa ao ano, ou seja, a variação do Ibovespa seja zero ou negativo. Se for zero ou negativo, tanto faz, porque você vai receber apenas o remunerador adicional, que é o IPCA. Então, o que você vai receber de juros no seu investimento vai ser aquele 20,1%, que é o IPCA acumulado. Então, se você fizer um investimento de R$5.000, como a gente já fez a conta, você vai ter um valor bruto de R$6.004, que depois do imposto de renda vai valer R$5.854. Esse vai ser o valor que vai ser depositado para você, com um poder de compra real em valores atuais, de R$ 4.874. Ou seja, você vai ter um poder de compra menor do que os seus R$5.000 hoje. Né? Daqui a 36 meses você vai ter um poder de compra real menor do que o valor de R$5.000 que você investiu. Se você pegar um CDB também de 36 meses, com uma taxa de 100% do CDI,
Os juros no período, considerando essa média do CDI histórica aqui, tá? Que é histórica, pode ser que o CDI cresça, pode ser que o CDI caia, mas considerando a média histórica aqui de 12,6% anual, né? Você vai receber depois de 3 anos cerca de 42,76% de rendimento bruto, o que vai te dar R$ 7.138, que descontada a inflação vai valer, eles vão depositar na sua conta R$ 6.817, com um valor de compra real, em bases atuais, de R$ 5.676. Ou seja, um CDB mediano, moderado, um investimento de renda fixa, vai te dar um ganho real no período. Você vai ter um ganho efetivamente real do seu poder de compra depois de 3 anos. O LCI e LCA, ele está aqui também por um parâmetro de compilação, apesar de ser também um investimento de renda fixa atrelado ao CDI, com uma taxa aqui de 90%, ele não tem desconto de imposto de renda. Ele é um investimento isento de imposto de renda. Então, por isso que as taxas do LCI e LCA do CDI são menores do que as do CDB, exatamente para compensar esse não desconto do imposto de renda, essa não dedução de imposto de renda sobre o seu valor bruto. Então, com 90% do CDI, você vai ter um juros no período bruto de 38,02%, o que vai te dar um valor bruto de R$ 6.901,18. Não vai haver desconto de imposto de renda, então você vai manter esses R$ 6.901,18, que vai ser depositado na sua conta, e esse cara vai ter um valor efetivo de poder de compra de R$ 5.746. Tá? Note que esses dois investimentos de renda fixa aqui, eles estão superando o COI naquela situação em que ele só está te pagando um remunerador adicional. Então, comparado com essas duas situações, esses dois investimentos de renda fixa, eles valem mais a pena do que o COI. Tá? Se você comparar com o IPCA+, a mesma situação acontece. Considerando uma taxa de 6% do IPCA+, né, além da correção do IPCA, você vai ter aqui 41,60% de juros no período, considerando o IPCA mais 6% anual, né, o que vai te dar R$ 7.080 bruto, descontado o imposto de renda R$ 6.768, o que vai te dar um poder de compra efetivo daqui a 36 meses, do equivalente a R$ 5.635,58 hoje. Tá? Então você, pelo menos, tem um rendimento real de poder de compra depois de 36 meses. Ou seja, esses 3 investimentos aqui de renda fixa, eles superam o COI quando ele só está rendendo a remuneração adicional. Bom, obviamente, se você estiver agora naquela faixa que o Ibovespa está crescendo entre 0% e 60% no período, você está naquela situação em que essa variação percentual ela é somada ao seu remunerador adicional e te retorna como dinheiro, como rendimento a mais. Tá? Então, a gente vai simular essa situação. Como aqui a minha tabela eu construí com uma taxa ao ano para manter todos esses dados iguais, naturalmente a variação que eu estou considerando aqui também do Ibovespa vai ser anual. Sabendo que 17,18% do Ibovespa anual já é os 60,9% da barreira. Bom, então, vamos supor que o seu Ibovespa ele cresça 5% ao ano. Se ele crescer 5% ao ano, você está ali dentro daquela janela, de 0% a 17% ao ano, ou entre 0% e 60% ao longo do período de 36 meses. Tá? Isso vai te dar um juros no período de 37,85%. Bom, isso vai te dar um poder de compra, um valor final, depois do imposto de renda, de R$ 6.608,84, que ainda vai estar um pouco abaixo dos outros investimentos de renda fixa. Ou seja, se você acredita que o Ibovespa vai crescer 5% ao ano, ao longo dos 3 próximos anos, tá? Ou seja, nos 3 próximos anos ele vai crescer 5%, esse COI vai valer menos a pena para você do que um investimento de renda fixa. Se você acredita que nos próximos 3 anos o Ibovespa vai crescer 10% ao longo dos 3 anos, ou seja, 10% em cada um desses anos, bom, aí já vai valer mais a pena esse COI. Então você vai ter aqui 57,28% de rendimento bruto ou R$ 7.434 líquidos na sua conta, né? Que é mais do que os investimentos de renda fixa que você tem. Tá? Se render 60%, além de você receber os 60% de variação do período do Ibovespa, você recebe ainda o remunerador adicional, que é o IPCA.
né? Então essa aí é uma situação que te favorece, tá? Mas mesmo que você tenha aí eventualmente uma variação percentual anual do Ibovespa de 7%, por exemplo, né? Você já vai estar ali batendo os seus investimentos de renda fixa. Então você precisa que pelo menos o Ibovespa tenha um rendimento sustentado de 7% nos 3 próximos anos para que esse COI seja tão vantajoso para você quanto um rendimento de renda fixa com taxas compactuadas no início do contrato depois de 36 meses. Então é uma questão que vale a pena que você estudar. Se você acredita que o Ibovespa vai crescer sustentadamente nos próximos 3 anos 7%, bom, talvez esse COI faça algum sentido para você. Se você supõe que possivelmente o Ibovespa nos próximos 3 anos vai ter um crescimento moderado, ou mesmo não vai ter um crescimento muito alto, sustentado nos próximos 3 anos, esse investimento ele pode te dar um retorno menor do que um investimento de renda fixa moderado, com taxas bastante moderadas. Eu não peguei nada de absurdo aqui. Eu peguei taxas do mercado bem abaixo do que você encontra hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, em fevereiro de 2023. Você consegue um CDB pagando acima de 100% do CDI, ou um LCI LCA pagando acima de 90%, e uma taxa do título IPCA+, com uma taxa de mais de 6%. Você consegue facilmente, tá? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a proposta do vídeo era essa mesmo. É pegar um COI particular, que eu peguei lá numa corretora qualquer, você vai ter acesso a muitos outros, dependendo da sua corretora, e dissecar ele, analisar criticamente tudo que está envolvido nele, exatamente para dar informação a respeito de como que a gente faz esse estudo, como que a gente vê se vale a pena, como que a gente vê se vale a pena para a gente, né? Então, nossa proposta aqui não é te fazer uma recomendação de investimento, não é falar para você entrar nesse COI ou não, é para te dar as ferramentas para você analisar qualquer COI como esse. Tá? Para você poder ver se ele rende mais, se ele rende menos que um investimento de renda fixa, se vale mais a pena, se faz sentido para você esse rendimento, quais as situações que você vai sair ganhando ou não, se você vai ter um rendimento real de poder de compra, se você vai ganhar poder de compra na operação, em quais situações, enfim, te dá essas ferramentas para que você consiga, analisando, né, esse investimento, esse COI que você está estudando entrar, averiguar se ele faz sentido ou não entrar na sua carteira, tá? Então eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado um pouquinho. Eu acho que já valeu um like aí por todo esse trabalho de secar um COI com números e tal. Dá um joinha pra gente aí. Se você acha que esse conteúdo é legal para você, se inscreva no canal. A gente, a depender dos comentários, que eu peço que vocês façam também, a gente pode fazer mais material desse tipo, analisando outros títulos, analisando outros certificados, tá? E eu torço que você faça um excelente investimento. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Tchau.